Olá, eu sou o oficineiro, o professor Pedro Henrique de Azevedo, e essa é a oficina sobre orientações do edital 6 de 2023. Então, essa oficina ela é especificamente para tirar dúvidas e trazer numa linguagem mais acessível tudo que é relacionado ao edital 6 de 2023, né? Claro que é um edital grande, de 52 páginas. Essa apresentação ela vai sintetizar os pontos mais importantes numa linguagem simples e acessível para que você possa se inscrever no edital 6. Do que trata o edital 6 de 2023? É um edital da Lei Paulo Gustavo de Campos, né? Nós temos 7 editais aqui na Lei Paulo Gustavo ocorrendo atualmente. Cada um tem a ver com uma manifestação cultural em específico. O edital 6 trata do apoio às ações culturais, aos projetos culturais. Mas quais produções culturais que são apoiadas pelo edital 6? Né? É todo tipo de produção cultural? Não, ele tem 3 categorias. Produção de livro, podcast e apresentação de espetáculos. Né? Então é um fomento à produção cultural dentro dessas 3 categorias. Então você não pode tentar se inscrever, né? Você até pode tentar se inscrever, mas você não vai ser contemplado. Neste edital, para a ideia de produção de um filme, por exemplo. Né? Aí tem um edital específico de produção audiovisual. Né? Ou de algo que não se enquadre nas categorias de produção de livro, podcast e apresentação de espetáculo. Cada edital da lei tem uma temática, né? Uma categoria e tem um valor. Esse edital, inclusive, é um dos que tem os valores mais amplos. Ele tem disponível totalmente R$ 655 mil reais e 655.019,25 centavos. Só que temos 3 categorias, em cada categoria temos um número de projetos que serão beneficiados, né? Ninguém que ganhará esse edital vai receber R$ 655 mil reais. Cada categoria tem um valor e isso está em todos os editais da lei. Então, produção de livro. Né? Temos 3 produções de livros que serão contempladas. Podcast. 5 produções de podcast serão contempladas. Apresentação de espetáculos. 12 apresentações de espetáculos serão contempladas. E cada uma delas receberá um valor. Cada produção de livro contemplada receberá R$ 27.725,68. Cada podcast contemplado receberá R$ 4.158,85. Cada apresentação de espetáculo contemplada receberá R$ 45.920,66. Né? Então, isso é uma característica da Lei Paulo Gustavo, que cada uma das categorias tem um valor específico. Cada edital tem um valor total e cada categoria tem um valor específico. Tá? Quem pode se inscrever? Uma coisa legal desse edital número 6 é que ele é um dos editais mais amplos da lei. Primeiro, isso está em todos os editais. Priori, qualquer agente cultural com atenção prévia em cultura residente no município de Campos dos Goytacazes, maior de 18 anos. Ou seja, tem 3 coisas aí importantes que você tem que observar. Você tem que ser maior de idade, você não pode ser menor de idade proponente de projeto. Você tem que ser residente em Campos dos Goytacazes, né? Você não pode residir em municípios vizinhos ou próximos. Você como proponente, você pode ter até na equipe alguém que resida fora, mas o proponente tem que comprovar a residência em Campos, tá? E você tem que ter uma atuação cultural pregressa, ou seja, você não pode ser neófito na área da cultura, não pode ser o seu primeiro projeto na área cultural. Inclusive porque você tem que montar um portfólio para se candidatar e justificar que você já tem uma atuação marcante no campo cultural, né? Então, a atuação pregressa na parte da cultura é muito importante. Você comprovar que você já tem uma carreira de algum tempo
na área cultural, né? E claro, se você se candidata à produção de livros, o ideal é uma carreira na área cultural literária. Se você candidata à produção de espetáculos, ou de produção executiva, ou área teatral, né, produção cultural, se você se candidata à parte de podcast, na parte ou de sonorização, comunicação, de produção radiofônica, né, ou para internet, webséries, web TV, o ideal é que a sua prática, a sua experiência cultural seja vinculada ao projeto que você está apresentando, tá? Mas este edital, você tem 5 opções, né, do que em regra o agente cultural pode ser. É mais amplo do que muitos editais, do que o edital 7 ou o edital 5, eles são muito mais regrados nesse sentido, limitantes. Neste edital 6, você pode ser pessoa física, você pode ser microempreendedor individual, o famoso MEI, você pode ser pessoa jurídica com fins lucrativos, empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, etc. Você pode ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, associação, fundação, cooperativa. Você pode ser de um coletivo grupo sem CNPJ, mas representado por uma pessoa física. É claro que se você representa um coletivo, tem uma carta, né, mostrando que você representa, mas tem várias opções de inscrição no edital 6 da Paulo Gustavo, né? Ele é muito amplo nesse sentido de quem pode se inscrever, né? O agente cultural ele é responsável pela inscrição do projeto e ele não pode exercer funções administrativas apenas. Então, a partir do momento que você se inscreve, você deve atender questões ou de criação, ou de direção, produção, coordenação, gestão artística, ou outra função de destaque e capacidade de decisão do projeto. Não pode ser apenas proponente. Você não pode ter uma função meramente burocrática, né? Se você se inscreveu no podcast, você é o produtor executivo, o apresentador, o editor, né, no espetáculo similar na produção de livro. O proponente ele tem que ter uma função além de ser proponente na equipe do projeto. Okay? Quem não pode se inscrever, e isso é comum a todos os editais, né? Vários editais da Lei Paulo Gustavo, no caso em Campos dos Goytacazes, tá? Que a Lei Paulo Gustavo está em vários municípios, mas muitos editais têm esse critério de quem não pode se inscrever. Atenção, primeiro, não pode se inscrever quem está envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou de julgamento de recursos, tá? Então, se você participou da formulação desse edital, você não pode se candidatar como proponente. Segundo, se você for cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de servidor público da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Por quê? A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima é quem trata, especialmente se o projeto é contemplado, de toda a parte de execução e controle de gastos e monitoramento do projeto. Se você é parente em linha reta de algum servidor da Fundação, você não pode, né, se inscrever caso o servidor tenha atuado na elaboração do edital, na análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. Se você é membro do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, membro do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, membro do Ministério Público, promotor ou procurador, ou membro do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros, você não pode também se inscrever no edital 06 da Lei Paulo Gustavo. Se você é membro do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou ocupante de cargo na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, assim como se você é cônjuge, parente ascendente ou descendente, né, filho, pai, mãe, colateral, irmão em 1º grau, enquanto durar o mandato na Fundação Municipal ou na Fundação de Cultura, ou até 1 ano após o término. O que quer dizer isso? Professor Pedro, meu marido trabalhava na Fundação de Cultura até o mês passado, até 6 meses atrás. Você não pode se inscrever, tá? Porque tem um período de 1 ano após o término. Ou se um parente seu atua, né, diretamente, você também não pode se inscrever, tá? O item 4, está aqui no slide, fiquem atentos.
Se você for servidor público municipal, você também não pode se inscrever, infelizmente, mas, professor, se eu sou servidor público estadual, né, atuo em colégios estaduais, pode. Se eu sou técnico de educação do Instituto Federal, pode. Da UENF, servidores públicos estaduais ou federais podem se candidatar a esse edital da Lei Paulo Gustavo, tá? Se você é integrante do Conselho de Cultura, você pode concorrer nesse edital desde que você não fira nenhuma das partes do item 4.1. Ou seja, o que é o item 4.1? Vamos lembrar. Pessoas envolvidas na elaboração do edital, cônjuges, companheiros ou parentes diretos, servidores da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que acompanharam várias etapas deste edital, membros do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público ou Tribunal de Contas, membros ou parentes de membros do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou ocupantes de cargo na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, servidor público municipal. Se você é do Conselho de Cultura e não é enquadrado em nenhuma dessas vedações, você pode se candidatar. Tá? E também, se você é proponente de pessoa jurídica, não pode ter sócio, diretor, administrador que esteja dentro dessas vedações. Então, se a sua empresa, você não é, mas seu sócio, seu administrador é servidor público municipal, isso no caso nem pode, né? Porque seria ilegal. Não, mas pode ser um sócio cotista. Mas se ele é membro do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura, se ele estava envolvido na elaboração do edital, você não pode se candidatar. Tá? Então, tanto o proponente, parente próximo ou alguém na parte societária, se você está inscrevendo como CNPJ, tá? Sócio, diretor, administrador, tem essas vedações. Cotas e ações afirmativas, tá? Há cotas para pessoas negras, pretos e pardos e indígenas neste edital. Inclusive, é dividido na tabela quantos projetos de cada cota, né, serão contemplados. Então, no caso da produção de livros, nós temos 3, né, vagas totais, né? 3 projetos serão contemplados. Inicialmente, uma vaga para negros, uma vaga para indígenas e uma vaga ampla concorrência. Podcast, nós temos 5 projetos, uma vaga para negros, uma vaga para indígenas, 3 vagas para ampla concorrência. Apresentação de espetáculos, temos 12 projetos, 2 vagas para negros, uma para indígena, 9 vagas para ampla concorrência. É claro que, o que é comum em muitos editais, caso nenhum, o que é muito difícil, mas pode ocorrer, nenhum projeto seja aprovado como vagas de indígenas. Essa vaga migra, né, para a vaga da cota, pode migrar eventualmente para ampla concorrência, apesar de ser difícil até porque é uma porcentagem baixa, né? 10% só de vagas para indígenas e 20% para vagas para negros. Mas existe essa possibilidade. O valor destinado a cada beneficiário não muda, tá? O que muda é a característica da concorrência, se você está em cota ou para concorrência, mas é 27 mil para livros, independente de ser cotista ou não, 4.158 para podcast, independente de ser cotista ou não, de acordo com a tabela, tá? Além disso, tem pontuação extra para proponentes que possuam, né, no quadro societário ou na equipe, e isso sempre pesa muito, tá? Identidade de gênero, mulher, cis ou transgêneros, proponente com deficiência, proponente que pertence aos seguintes grupos de povos e comunidades tradicionais: quilombolas, remanescentes quilombos, assentamentos de reforma agrária, acampamentos sem terra ou sem teto, ciganos, ribeirinhos, pesquisadores artesanais, marisqueiras, povos de terreiro, ciganos, indígenas e ou sejam negros, pretos e pardos. Né? Tudo que está no slide, está no edital também, né? O slide é para ajudar e essa oficina, né? Mas isso ajuda na pontuação não só de ponto extra, quanto assim, tudo que é voltado para acessibilidade de minorias vulneráveis, né? Pessoas com deficiência. Isso conta ponto na avaliação dos pareceristas, que a gente vai explicar mais para frente. Se você tem na equipe ou tem na temática algo desse sentido, é importante incluir. Né? Patrimônio material também, se o seu projeto inclui o patrimônio material campista,
que está aí, peço para você dar uma olhadinha no edital número 7, que está descrito, né? Mas isso também é algo que pode gerar uma boa avaliação para o seu projeto. Atenção! As cotas e ações afirmativas devem ser acompanhadas de autodeclaração e devem ser comprovadas. Porque, infelizmente, o governo, né, o ente público, tem que se precaver contra fraudes. Né? Então, não basta você afirmar que é negro ou indígena, tem que ter uma autodeclaração por procedimentos complementares, tais como submissão de carta consubstanciada ou autoestratégias de averiguação da veracidade. Você tem autodeclaração, mas podem ser pedidas outras medidas ou procedimentos complementares. No caso da pessoa com deficiência, essa autodeclaração deve vir acompanhada de carteira de identidade do Detran, né, diferenciada, emitida, né, que prove a deficiência, ou acompanhada de laudo atestado médico elaborado por um profissional de saúde de nível superior, contendo sua identificação, número de inscrição no Conselho Regional de Fiscalização da Profissão correspondente à assinatura. Tudo que envolve dinheiro público é muito regrado, gente. Então, assim, se você vai para cotas, né, especialmente, você tem que comprovar que você merece ser contemplado por essa ação afirmativa. Como é que se inscreve no edital? Primeiro passo é se cadastrar no Mapa Cultural Campista, tá? Que tem aqui o link do slide. Você vai lá em oportunidades, tem um edital, o prazo foi prorrogado. E tem vários documentos necessários para inscrição, né? Primeiramente, formulário de inscrição, que deve ser preenchido diretamente no Mapa Cultural Campista. Plano de trabalho, que contém a descrição do projeto, o cronograma de execução, a estimativa de custo, a planilha orçamentária, que a gente vai falar para frente, que é muito importante, o tempo de referência, se o proponente for contemplado, currículo ou portfólio do proponente, né? Há uma oficina específica sobre portfólio, que isso conta a ponto, você saber fazer o bom marketing, né, pessoal do seu portfólio cultural, se você está vinculado ao projeto, à sua atuação, é importantíssimo. E aí vem os documentos pessoais de comprovação de residência do proponente, né, ou se for PJ, né, do representante da empresa, da própria PJ. Se você for representação de um grupo coletivo, também isso tem que ser integrado. Há declarações relacionadas a cotas e ações afirmativas, né? Se você não anexar essas declarações, você não pode concorrer, né, às cotas, né? Mesmo que você seja negro, preto, pardo, né? Se você não cumpre com a obrigação burocrática, você não pode concorrer, entende? Então tem que ter muita atenção a esses documentos, né? Documentos que o julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural. Tudo que está aqui descrito no slide são documentos que passam pela primeira fase do projeto, que é a habilitação preliminar. Então tem que ter muita atenção de todos esses documentos aqui estarem no seu momento de inscrição. Porque se você esquece algum deles ou falha nesse momento, isso às vezes impede você até avançar para análise e mérito. O seu projeto não é nem julgado, ele passa por ele acaba não continuando na avaliação por um problema de falta de documento, tá? Ou erro de inscrição. No plano de trabalho, né, a gente falou ali da planilha orçamentária, que é uma etapa importantíssima da escrita do projeto. Ela não deve jamais superar o valor máximo previsto para a categoria. Ela deve prever todos os custos para a realização do projeto, desde a logística até o pagamento dos artistas. Lembre-se que o proponente tem que prestar contas de todas as despesas do projeto, sob o risco de sanção, multa ou devolução do dinheiro. Então, a planilha ela tem que ser muito criteriosa, ela não deve jamais passar do valor que está especificado. Então, se o valor da produção de livro recurso destinado é R$ 27.725,68, a sua planilha não pode ter 27.800. Isso gera despontuação, às vezes até eliminação do projeto. Você não pode superar o valor que está na planilha, né? O ideal é que sempre a sua planilha case exatamente com o valor que é destinado. Um erro que é muito comum, gente, em vários projetos é o seguinte: as pessoas têm erros de cálculo na hora de escrever.
Então faz no Excel a planilha, calcule, recalcula, vê se você está tentando todos os valores, porque às vezes é um erro primal que o projeto é desclassificado por um erro de cálculo na planilha. E também quando você vai prestar contas, né, a planilha orçamentária que você botou é o espelho que a fundação vai utilizar para monitorar os seus gastos. Então você tem que planejar todos os seus gastos, né, para evitar multas, sanções. E quando o parecerista olha, né, analisa a planilha, ele vê se a planilha é factível, né? Por exemplo, a apresentação de espetáculo. Você está contemplando a equipe técnica também na sua planilha? Você está falando no espetáculo teatral de custos de iluminação, sonorização, figurino, cenografia, cachê dos atores, né? Assessoria de imprensa, se você vai ter uma divulgação, né? Então, isso é analisado. E também o próximo tópico, que é a acessibilidade, entra junto com a planilha orçamentária. Vou explicar o porquê. Os projetos da Lei Paulo Gustavo, eles pedem um mínimo de 10% do valor do projeto deve ser destinado à medida de acessibilidade. Esse valor tem que estar na planilha orçamentária. Tem até exceções, mas geralmente essa é a regra, tá? As exceções devem ser justificadas e tem no edital. Mas então, por exemplo, um espetáculo que peça R$ 45.920 total, 10%, 4.600 aproximadamente, tem que ser na sua planilha orçamentária para medidas de acessibilidade. E que medidas de acessibilidade são essas? O projeto pode contar, deve contar, né, com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional, compatíveis com características do projeto. Primeiro, acessibilidade no aspecto arquitetônico. Recurso à acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosos. Então, sua apresentação teatral tem que prever espaços acessíveis, por exemplo, né? Banheiros para pessoas com deficiência, PCD. Medidas que facilitem a circulação dessas pessoas para assistir ao espetáculo. Estou dando um exemplo, né? Aspecto comunicacional. Recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos culturais gerados pelo projeto. Vou dar o exemplo dessa própria oficina. A gente tem aqui um intérprete de Libras aqui abaixo, né? Tudo na Lei Paulo Gustavo visa a acessibilidade ser preconizada, ser favorecida, né? Você tem que ser acessível. O material que você vai ter divulgação tem que ser acessível, né, a todos. Aspecto atitudinal, que é muito interessante. Você pode contratar colaboradores sensibilizados, né, gerar uma capacitação para atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contemplados a participação de consultores e colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes, nos espaços culturais e nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. O que é isso, gente? Você pode contratar uma consultoria para a sua equipe ser capacitada para atender o público. Você pode ter colaboradores, você pode ter na sua equipe elementos PCD. Você pode tratar na temática de elementos PCD também, né? Na oferta cultural em geral. Então, a acessibilidade tem essa coisa de você ter que ter os 10%, mas ela é amplamente descrita no edital. Você tem várias possibilidades, né, de ir atendendo nos diferentes aspectos. No material de divulgação, no espaço onde vai ser o seu objeto cultural, dentro da sua equipe, valorar e valorizar isso na sua equipe, né? Além da acessibilidade, outro elemento importantíssimo, né, para determinar o valor social do projeto é a contrapartida. E a contrapartida, o edital 06, ele pede que ele seja voltado para a rede municipal de ensino com acessibilidade a grupos vulneráveis, né? Então, a contrapartida social, ela é pactuada com a administração pública, ela inclui obrigatoriamente realização de exibições gratuitas. Ó, quem vai para exibição de espetáculos, né? A gratuidade é obrigatória, né? Em alguns espetáculos, pelo menos, né? Em grande parcela. Ou parte do seu público ser destinado a essa gratuidade, né? E você tem que deixar isso muito claro no seu projeto. Assegurar a acessibilidade de grupos com restrições, né? Acessibilidade que a gente falou antes.
e direcionamento à rede municipal de ensino. Então a contrapartida, ela pode ser feita nos colégios municipais, nas escolas. Ela entra no plano de trabalho, ela tem que estar prevista no cronograma de execução. Por exemplo, vou fazer uma oficina numa escola municipal. Um dos espetáculos eu vou realizar nas escolas de um local periférico, né, de Guarulhos, por exemplo, ou de outra região de Campos do Goytacazes. Mas ela não pode constar na planilha orçamentária. Então, por exemplo, se você vai dar uma oficina numa escola, você não pode ter um valor de transporte ou um valor de aluguel de material para essa oficina, porque a contrapartida é uma compensação do contemplado. Você está compensando o valor que você ganhou para a produção do seu espetáculo, do seu livro, do seu podcast. Você não pode jamais utilizar qualquer valor desses para bancar a sua contrapartida. Isso é importante porque isso gera despontuação e às vezes até a eliminação do processo de análise, tá? E a contrapartida também, ela sendo valorosa, ela soma pontos para o seu projeto, né? O projeto ele é muito avaliado por integração comunitária, inserção das temáticas dos públicos mais vulneráveis, né? Então, como você amarra a sua contrapartida e deixa ela bem clara no seu cronograma de execução, isso vai somar pontos para o seu projeto, sem dúvida. As etapas do edital. O edital possui 3 etapas de seleção. A primeira é a habilitação preliminar, a fase de conferência dos dados e arquivos solicitados no momento da inscrição do edital. Então é isso. Essa habilitação preliminar é que, voltando àquele slide que eu falei dos documentos da inscrição, ali que você tem que ser muito criterioso de ter todos os dados. Se você é cotista, se você faz por empresa, se você representa coletivo cultural, né? Atenção para cada caso e você atender todos aqueles critérios. Passando dessa habilitação preliminar, você é habilitado, você vai ser classificado pelos pareceristas, né? que é uma fase de análise do projeto que é realizada pelo Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura, com o apoio de uma equipe técnica qualificada na temática desse edital, seja produção de livro, podcast ou apresentação de espetáculo, que aí a gente vai falar no próximo slide. Você sendo classificado, contemplado, né? Você entrou nas 3 vagas, por exemplo, na produção de livro, tem uma habilitação final, que são documentos complementares do proponente que estão descritos no slide, né? No tópicos do edital, né? Então, o edital também vai te auxiliando, assim como essa oficina, nesse processo de escrita e acompanhamento da execução. Essa etapa segunda, que é a análise de mérito cultural, que quando vem a nota do seu projeto, ela é realizada por uma banca de avaliadores. Esses avaliadores são os pareceristas, que eles são selecionados especialmente para esse edital. As bancas contam com profissionais experientes na área, né? Seja na área literária, seja na área teatral, seja na área comunicacional, musical, cultural, né? E os projetos são analisados por esse grupo de pareceristas, não é a nota de um único parecerista, são vários, né? Que votam de acordo com os critérios, que são os critérios que estão aqui no slide. Então tem notas para a qualidade do projeto, né? A coerência de você escrito, a relevância da proposta, os aspectos de integração comunitária, a coerência da estimativa orçamentária, o cronograma de execução, as metas, resultados e desenvolvimentos do projeto proposto. Olha a importância do cronograma de execução e da planilha orçamentária, né? A coerência do plano de divulgação ao cronograma, objetivos e metas do projeto, compatibilidade da ficha técnica, né? Aquilo que eu disse, você vai escrever um livro, pessoas ligadas à parte de editoração, produção literária, né? De escrita também. Se você é um espetáculo teatral, pessoas ligadas a teatro e produção técnica de teatro. Podcast, a produção, sonorização musical, a divulgação, né? E a sua trajetória também é julgada, né? Por isso que é muito importante você ter um bom portfólio cultural, que aí tem uma oficina específica para isso, né? Para você julgar. Para você avaliar e construir um bom currículo e saber vender o seu peixe, né? Vender que você está capacitado para gerar este projeto nessa categoria. A contrapartida também é analisada, né? Uma contrapartida valorosa, que seja factível
mas que gere grandes ganhos, né, para a sociedade civil, ganhos culturais, de ampliação de repertório cultural, de oficinas, de ir a espaços periféricos, né, uma contrapartida bem amarrada e bem descrita, ela vai gerar pontos também para o seu projeto. Tá? Então, os avaliadores, eles avaliam de acordo com os critérios. Tá? E cada um desses critérios gera uma pontuação. Além disso, há pontos extras. A pontuação total é de 100, né? 0 a 10 dos critérios E até H e 0 a 15 de A até D. Além disso, há pontuação bônus para proponentes pessoas físicas, como a gente pode ver pelo slide. Você pode ter 0 a 5 pontos, né? Proponente com identidade de gênero, mulher cis ou transgêneros, proponente com deficiência, proponente que seja negro, preto e pardo, indígena, ou proponente que pertença a um desses grupos de povos e comunidades tradicionais. Quilombola, remanescente quilombo, assentamento de reforma agrária, acampamento sem terra ou sem teto, ciganos, ribeirinho, pescadores artesanais, marisqueiras, povos de terreiros, ciganos e indígenas. Essa pontuação extra também, né, da tabela, ela se aplica a grupos e coletivos culturais que estejam majoritariamente nas categorias acima. Vamos dizer que seja um coletivo cultural de maioria quilombola ou maioria sem terra. Ou CNPJ, cujo quadro de sócio seja totalmente identificado nas categorias acima. Só que aí todos têm que preencher e anexar a proposta de acordo com cotas e ações afirmativas. Tá? Então, grupos e coletivos culturais majoritários dentro dessas categorias e CNPJ com quadros de sócios totalmente identificados também podem se concorrer a esses pontos de bônus. Se não, apenas pessoas físicas, tá? Se não atender. Mas isso é importante, porque vamos dizer que os projetos estejam empatados. Os avaliadores avaliaram iguais os dois projetos na mesma categoria. Se tem um projeto que o proponente seja uma mulher cis ou transgênero, ele tende a ganhar uma pontuação extra, e isso pode ser o diferencial entre o projeto ser contemplado ou não ser contemplado. Então é importante ficar atento a esses critérios de pontuação extra. Tá? A divulgação do projeto também tem regras. Isso é importante. Tudo é regrado. A utilização do dinheiro, a execução e a divulgação. Caso o projeto seja selecionado, a sua divulgação na imprensa e redes sociais deve acompanhar as logos e marcas do governo federal e do Ministério da Cultura. 2. Os produtos artísticos e culturais e as peças de divulgações dos projetos também exibirão as marcas do Funcultura, da FCJOL, né, que é a Fundação de Cultura Jornalista Oswaldo Lima, e da Prefeitura Municipal de Campos, conforme futura orientação da Funcultura aos contemplados. Tem dúvidas? Dá uma olhadinha no primeiro slide da nossa oficina. Como lá tem todas o layout e marcas, né, das entidades participantes desse edital da Fundação Paulo Gustavo. Você deve ter não só esses layouts na divulgação, mas afirmar na sua divulgação que o projeto só está sendo realizado com recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo. Né? Um material de divulgação dos projetos e dos produtos será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência. Lembremos na nossa oficina que temos aqui um tradutor, né, um intérprete de Libras, que a acessibilidade deve estar presente também na divulgação. E você deve conter informações também sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. Então, se o seu espetáculo teatral vai ser num local acessível de circulação, você deve divulgar isso também. Tá? Tanto nas redes sociais quanto na imprensa. Importantíssimo, item 4. O material de divulgação dos projetos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Tudo que é feito de dinheiro público é feito, a princípio, para a sociedade civil. Então, você não pode botar na divulgação algo para ganho pessoal, entendeu? É dentro do projeto com caráter educativo e informativo. É diferente, a natureza do dinheiro público é sempre diferente da natureza do dinheiro privado.
Por isso que é sempre muito regrado. E tem que ser muito criterioso, tá? Bom, as três categorias que nós temos no edital 06, né, que eu já falei anteriormente, são a produção do livro, podcast e apresentação de um espetáculo, né? Conforme tem nos slides aqui ao lado, a apresentação, o primeiro critério que nós temos é da produção de livro, né? Voltado para escritores que possuem um livro inédito, ainda não publicado. O proponente é autônomo para escolher a editora que deseja contratar e o formato da sua publicação. Entretanto, no momento da inscrição, o proponente já deve enviar o livro em formato PDF. Então, já deve ter, né, o livro pronto, vamos dizer assim, né, para você se candidatar. Dentre as contrapartidas que se referem ao item 10 desse edital, no caso de produção de livros, o proponente deve doar ao menos 10% da quantidade de livros publicados à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que direcionará a doação às bibliotecas públicas municipais. Você pode complementar, né, o seu projeto com recursos de outras fontes privadas. Isso é uma característica desse edital 06, tá? E aí você deve indicar pelo menos 3 profissionais de serviços contratados com CNPF e CNPJ diferentes, tá? Você não pode fazer o livro com só uma pessoa na sua equipe, tá? Podcast, tal qual temos aqui no nosso slide, refere-se a material de áudio de no mínimo 25 minutos, mínimo, tá? Exceto créditos, com uma temática relacionada à cultura ou história de Campos Goytacazes, a ser transmitido em plataforma de streaming de áudio gratuitos, tais como Spotify, Deezer, YouTube ou outros canais de acesso público. Não é para fazer podcast sobre uma temática internacional de jogo, por exemplo, algo que não se refira à cultura e história de Campos Goytacazes. A temática é bem estrita no edital, tá? Conforme todos os outros, né? Esse edital também, o seu projeto pode contemplar com recursos de fontes privadas. Importante, o que é muito comum na Lei Paulo Gustavo em Campos, tá? O uso do recurso é apenas para despesas de custeio, tais como aquisição de materiais de consumo e contratos de prestação de serviço ou aluguel de equipamentos. Não pode ser utilizado em materiais que sejam incorporados ao patrimônio, tais quais aquisição e instalação de equipamentos e outros bens permanentes, construções e obras que não sejam para a manutenção de estruturas que já existem anteriormente. Então ninguém pode pegar este edital de podcasts e construir o próprio estúdio de podcast, gente. Tá? Não pode ser utilizado para aquisição de bens permanentes. A última categoria que envolve maior valor é a apresentação de espetáculos, que refere-se à realização de espetáculos de dança, teatro ou circo no município de Campos. Um mínimo de 40 minutos, máximo de 1h20, né? É vedada a realização de espetáculos por pessoas jurídicas com caráter de escolas. Dentre as contrapartidas que refere o item 10 do edital, o proponente que se apresenta em espaço fechado com público pagante tem que destinar 30% das entradas tem que ser para gratuidade, preferencialmente escolas ou universidades públicas, tá? Novamente, você pode conseguir recursos de fontes privadas e, no caso da categoria de apresentação de espetáculos, pelo menos 4 profissionais de serviços contratados com CPFs ou CNPJs diferentes. Ok? Bom, depois já atento, né, a cada uma dessas categorias, que novamente, cada uma tem um valor, uma quantidade de cotas, né, que a gente viu na tabela nos slides anteriores, fiquem atentos a isso. Temos um plano de trabalho, né, que é onde estão as informações relacionadas ao projeto, como cronograma de execução, informação sobre a equipe, a sua equipe tem que ver com o projeto, a biografia dos participantes, e você também tem que vender o seu peixe lá e falar quanto que o seu projeto é importante para o universo cultural de Campos Goytacazes. Então tem que ser muito criterioso nessa parte do plano de trabalho também. No formulário de inscrição, outras informações sobre o proponente, né, seja ele pessoa física ou representante de empresa de coletivo,
né? O proponente é aquele que escreve o projeto, que tem muita responsabilidade, né? Sobre a proposta devem ser assinalados. Teremos outras oficinas, tá? Relacionadas aos editais da Lei Paulo Gustavo, tanto oficinas sobre outros editais, né? Que são categorias diferentes. Esse é só sobre o edital 06, que tem essas categorias com esses valores específicos. Outros editais são outras categorias com outros valores, tá? Mas teremos também oficinas sobre portfólio, para como você montar o seu portfólio cultural, que é muito importante para somar pontos, né, na análise do seu projeto, e sobre o termo de execução cultural e o relatório de execução do objeto, né? Esses demais documentos e etapas de edital contam com oficinas específicas sobre cada um dos temas.